Bom dia! Hoje eu tô aqui pra conversar um pouquinho com vocês, pra contar um pouquinho de como que eu vejo a espiritualidade. Eu acho que isso é importante, compartilhar um pouquinho de como que a gente vê, né, as coisas. E assim, pra mim, desde quando eu era criança, né, eu tenho essa visão, só que eu perdi e eu retornei com ela, né? Devido às minhas experiências, né, eu voltei pra mim. E assim, eu vejo dessa forma. Vou mostrar pra vocês. Eu vejo como que todas as pessoas estão ligadas, né? Tipo assim, só a matéria, ela é assim, ó. Então, assim, se a gente olhar a nossa vida, as coisas que a gente passa, tudo, com uma visão muito simples, somente o que é material, a gente acaba ficando doente, a gente acaba perdendo, né, a expectativa das coisas. E quando a gente une, né, faz essa união com o espiritual, a gente se volta para quando a gente era uma criança, quando a gente tinha essa... A gente era natural nosso ver como tudo parte de uma coisa só. A criança, ela não vê separada do mundo, separada dos pais, separada das coisas que estão em volta dela, né? Ela enxerga como tudo sendo parte dela. E é assim que eu ainda vejo. Então, é como se a espiritualidade, ela fosse o que dá vida à nossa matéria, né? E quando a gente está unido com a espiritualidade, a matéria com a espiritualidade, a nossa matéria, ela se anima. E ela tem a característica de ser harmoniosa, né? De tudo que você pensar, você faz de acordo com o que você está pensando, você pega, né? Agora, se você se distancia da sua espiritualidade, é como se você ficasse assim. Então, você fica mole. Você entra em depressão. A depressão, eu já passei por isso também, nada mais é de você, aos poucos, quando a gente é criança, é como se a gente fosse assim, ó, bem certinho. Aí, com o passar do tempo, a gente vai crescendo, vai começando a enxergar as coisas de uma forma separada, ou que o que você faz é errado. Cada vez que alguém fala que alguma coisa é errada, que você pensa que você é errado, você começa a se distanciar do seu espiritual, porque é ele que te anima. Então você começa a ficar cada vez mais murchinho, murchinho, murchinho. E se você se deixa ficar assim por muito tempo, você se afasta do material e vai para o espiritual. Por isso que morremos, né? Quando morremos. Mas se quando a gente está assim, e a gente sabe que não é as pessoas que vão procurar ajuda pela gente, porque cada um passa pelos seus problemas e acaba não olha para você, né? Pra pessoa que tá do lado, tá passando por problema, não tá nem aí, porque ela também tá passando pelos problemas dela. Então, a gente tem que procurar a ajuda, né, que a gente precisa, para que a gente possa, aos pouquinhos, voltar a sentir a espiritualidade e sentir essa naturalidade em expressar essa espiritualidade. E se por algum motivo a gente nega a matéria também, como se fosse é pecado nós estarmos aqui, porque isso aqui é errado, as coisas que a gente faz aqui é errado, ou que as pessoas, ou, tipo, enxergar nos outros como errados, e se espiritualizar, e acabar ficando exageradamente espiritual,
por algum motivo você não vai querer ficar aqui. Você vai querer ir embora. Então, o que acontece? Você se espiritualiza demais, é como se você... É que nem a energia que vem pra... que precisa de um transformador para chegar até a casa da gente para iluminar. Então, se a gente se vem aquela energia direto, estoura tudo, né? Então, ela precisa de um transformador. Então, se vem a energia da espiritualidade com toda a força que ela realmente tem, o que acontece é que eu não vou conseguir coisa mesmo. Fiz um buraquinho. Ela vai estourar essa matéria, né? E você vai embora também. Então, qual que é o sentido? Ah, eu tô vivo, então não vou fazer nada porque eu sei que eu vou morrer? Não. Pelo contrário. Muitas vezes a gente... Ó, essa maneira que eu mostrei foi eu que visualizei para minha própria compreensão. Mas assim, tem uma que eu vi na Seishonoye também, que é um exemplo que eles deram, que assim, a realidade verdadeira, ela é perfeita, né? Então é como se você está vendo essa caneta, ela está no seu modo perfeito. Só que a partir do momento que essa espiritualidade, ela entra na matéria, não vai dar. Não, tá muito grosso, pegar. Falhou, ué. Vamos ver se essa... Dá pra ver, ó. Não dá não. Ah, agora deu. Coloquei pro cá. Ela parece que ela tá quebrada. Parece que ela tá torta, imperfeita. Mas quando você olha de verdade a espiritualidade, ela é perfeita. Mas quando ela entra na matéria, a gente tem como se fosse uma ilusão de ótica. Então a gente acaba enxergando imperfeições. Mas a partir do momento que a gente se une, a espiritualidade com a matéria, com o físico, e você faz as coisas que você sabe que é certa, você entra novamente, né, nessa perfeição. Então, do que adianta a gente sofrer por estar aqui, né? Do que adianta a gente sofrer, a gente ficar doente? Porque quando a gente fica doente, nada mais é do que as nossas defesas que estão se manifestando por causa de alguma coisa que a gente está pensando que não está, que está imperfeito. As coisas que a gente está enxergando não está nítido. Então, para a gente fazer essa limpeza na mente, a gente precisa voltar, né? Vocês já ouviram as palavras, né, do nosso irmão Jesus, quando ele fala que o reino dos céus é semelhante ao coração de uma criança, né? Então, quando a gente volta o coração, a gente para por um momento de pensar nas coisas que ensinaram pra gente, da gente realmente ver que tem alguma coisa errada. Mas não é com o mundo, né? Porque assim, as coisas que tem em volta da gente, a gente não consegue mudar. A gente não consegue mudar ninguém. E a única coisa que a gente consegue mudar no mundo, nem as situações a gente não consegue. A gente muda a gente. Quando a gente muda nós, as coisas começam... A gente começa a enxergar as coisas de uma forma diferente. E aí que vem a alegria do coração. Assim.
se a gente tá bem com a gente, se a gente volta a enxergar como a gente era, tem coisas que a gente já não lembra mais, né? Eu tenho a bênção, a sorte de conseguir me lembrar de coisas quando eu era muito pequenininha. E eu me lembro. E realmente, se você voltar a sentir como você sentia. Você se lembra de quando você era criança? Você consegue parar um momento e pensar, voltar lá para trás e sentir o que você sentia quando você era criança? Quando você brincava sozinha, quando você parava e ficava lá pensando. Você sentia essa unidade que você tinha com seus pais, com a sua família, com a sua casa, que era só aquele mundinho que você estava ali e para você tudo era uma coisa só. Antes de alguém dizer que você estava errado, quando você se expressava e você era uma gracinha quando você se expressava, né? E depois não era mais. Mas para você, você ainda é essa criança. E assim, se a gente não cresce essa criança pra dentro da gente, a gente sempre vai ser uma criança manhosa. A gente vai chorar por qualquer coisa. A gente vai querer que as coisas sejam do jeito que a gente queria que fosse. E não vai querer fazer nada pra mudar. Tipo assim, você quer porque quer só. Você não se possibilita a oportunidade, não. Eu vou fazer por onde. Né? Eu vou estudar, eu vou fazer. Muitas vezes a gente coloca os pés pelas mãos, né? A gente quer crescer logo, né? A gente tem a visão dos nossos pais, né? Da nossa família e quer sair logo de casa. A gente queremos arrumar alguém para estar do nosso lado, para, né? Pra ser nosso esposo, nossa esposa. Só que assim, como que vamos querer dar um passo além do que a gente pode, né? Então a gente tem que voltar um pouquinho para trás, saber que as coisas têm caminho para chegar. Como que você vai sustentar uma família, né? Então primeiro você tem que cuidar de você. Como que você pode querer ensinar um filho, sendo que você também precisa de cuidado? Então eu acho que primeiro, antes de querer uma responsabilidade de uma vida, ou de compartilhar a sua vida com outra pessoa, primeiro você precisa cuidar da pessoa que você é e escolher, porque tem pessoas que elas têm já nato delas, que elas querem ter uma família, né? Que elas querem isso para elas, para a vida delas. Tem suas opções, não necessariamente tem tantas opções, né, do que você pode ser, do que você quer ser. Eu disse agora uma delas, né, que é o que é o mais tradicional, né, de antigamente. Mas você pode também escolher não ter ninguém, tipo, assim, não viver isolado, viver sozinho, mas escolher não ter alguém assim do seu lado, pelo menos eu, por saber que eu não sou fácil, né? Tem momentos que eu quero, realmente, que eu preciso estar mais só para conseguir pensar melhor, e tendo esses momentos comigo, eu consigo ser melhor para as pessoas que estão comigo, quando estão comigo. Meus amigos, minha família, né? Tantas pessoas que a gente conhece, tantas pessoas que a gente encontra na vida, e a gente ser alguém especial para elas e também ter essas pessoas como pessoas especiais, né? E não machucar as pessoas, né? Você tá com as pessoas e não querer expressar seu amor de uma forma que machuca,
né? Porque o amor, ele é como se fosse essa força mesmo, da energia elétrica, porque é essa energia que anima, né? Porque se você não tem essa energia, você cai. Mas se você deixa a espiritualidade fluir de uma forma que o seu físico também flua natural, no seu coração já vai ter, você vai encontrar tudo o que você precisa. Você não vai precisar buscar fora, você não vai precisar mais ler fora, porque tudo isso já está gravado no nosso DNA, né, dentro da gente. As palavras de Jesus, os ensinamentos, é como se eles ficassem tudo aqui, ó. Então, a todo momento, você pode pedir auxílio, quando você não sabe na hora. Tudo que a gente faz espontâneo não, instintivo, assim, vem muito do nosso medo, né, dos medos que a gente tem. Nós temos 3 estruturas cerebrais. E quando a gente reage às coisas que acontecem de uma forma muito instintiva, a gente acaba machucando as outras pessoas. Quando esse amor ele vem muito forte, muito cheio de paixão, você não enxerga que você está sufocando as outras pessoas. Você não enxerga que a pessoa não aguenta tudo isso em cima dela, né? Tipo, porque a gente quer controlar, porque a gente quer a gente ama tanto e espera que a outra pessoa também ame a gente daquele jeito avassalador, mas isso é impossível. Isso acabaria destruindo as duas pessoas, né? Então eu acho que a gente precisa primeiro colocar um espelho na frente de nós mesmos, cada um, e enxergar aquilo que a gente é, as nossas próprias qualidades, os nossos limites, respeitar os nossos limites e respeitar os limites da outra pessoa. Saber enxergar os seus próprios limites, até onde as pessoas podem ir até você, e enxergar quando é melhor parar, porque está sendo desconfortável. E enxergar os limites das outras pessoas. Por exemplo, você está indo até alguém e você percebe que não está fluindo, ou está quase discutindo com a pessoa. Então você tem que dar um passinho para trás, né? Enxergar que está na hora de dar uma distância. Então, assim, tanto essa circunstância que a gente está vivendo hoje em dia, da quarentena, ela também mostra isso, né? Que não precisa você estar grudado com as pessoas para mostrar que você gosta delas. Que você pode pensar nas pessoas, que você pode mandar pensamentos bons, que você, quando você está na presença das pessoas, que você pode ser muito mais agradável com elas, que você pode ter uma experiência com aquela pessoa muito mais profunda do que se você ficasse grudado com ela, sabe? Então, tudo tem. Como se fosse uma dança, né? Ela tem que ser fluida. Não adianta você querer forçar uma coisa que não... Forçar as coisas nunca dá certo. Por que a gente vai forçar que a pessoa goste da gente sem ser pelo que a gente é? Então a gente não precisa fingir ser quem não é para que as pessoas gostem da gente. Só você sendo quem você é, do jeito que você é, já é o suficiente, sabe? E assim você se respeita e você respeita as outras pessoas também. Então, assim, fluindo nessa harmonia, né, de sentir essa espiritualidade,
você consegue ser feliz com o que você é, em primeiro lugar, porque se você não for feliz com o que você é, com quem você é, porque assim, cada uma desses dedos, eles estão separados, mas eles fazem parte de uma mão. Se eu machuco um dedo, um dedinho, eu vou ficar o dia inteiro pensando na dor que eu tô sentindo nesse dedo. Então, assim, tudo flui. Se tem alguém próximo de mim que não tá bem, eu também, alguma coisa lá vai incomodar em mim. E mesmo se não for um dedo da mão, se for um dedo do pé, que é como se fosse um exemplo de uma pessoa que está mais distante, se acontece alguma coisa ali, você vai ficar o dia inteiro pensando na dor do seu dedo, até sarar. Então, assim também as pessoas. É importante todo mundo compartilhar um pouquinho do que pensa sobre a vida, sobre a espiritualidade, ou então sobre algum conhecimento que você tenha, né? Como a gente vê, tem muito conhecimento espalhado por aí, que a gente pode, assim, se você não, que nem, você não precisa estar numa faculdade para você aprender. Você não precisa voltar para a escola. Você tem todos os livros, você tem a internet, tem muitos médicos, tem muitos profissionais que estão compartilhando muitas informações, muita coisa que você pode aprender o que você quiser, na quantidade que você quiser. E ainda tem coisas que é muita informação para a gente captar de uma vez só, né? Então você pode sentar ali, estudar, vai fazer outras coisas, vai estudar. Que quanto mais conhecimento você tem de si mesmo, mais você vai entender as outras pessoas. Porque às vezes a gente pensa assim, eu não entendo por que acontece isso, por que é desse jeito. Mas aí quando você começa a estudar a sua própria célula, você começa a entender como que ela funciona, aí você vê as estruturas menorzinhas que a gente tem, que vai se formando um estômago, um fígado, um cérebro, sabe? Cada estrutura tem uma função, só que elas têm que trabalhar juntas. Se elas não trabalham juntas, uma vai ficar deficiente e você vai ficar doente e todo o seu corpo sofre. É a mesma coisa o mundo, é todo mundo conectado, como se fosse a mãozinha da gente, como se fosse o corpo da gente, que tem várias partes. É como se fosse o nosso corpo é um mundo. Então, cada órgão é um país, cada célula são os moradores que estão lá. E assim, se todo mundo se ajudar, procurar informação para se ajudar e conseguir passar um pouquinho do que você é para as outras pessoas também. Porque assim, se a gente trocar informação, tudo fica mais saudável. A gente consegue ser saudável de novo, a gente consegue entender o mundo, a gente consegue entender a natureza, a gente consegue entender e se ajudar, né? Não querer se intrometer na vida dos outros, né? Não é querer, eu vou salvar o mundo, eu vou forçar as pessoas a entender o meu ponto de vista para ter a salvação, para se salvar. Salvar do quê? Se a gente pode ter a vida eterna, se a gente quiser. A gente tem a morte aí, se a gente quiser. Mas a gente também tem a opção da vida. Só que a gente tem que escolher, a gente tem que olhar para dentro e saber, e sentir, né? A consciência da gente é uma coisa que é muito verdadeira. Se a gente fala, se a gente faz alguma coisa que não é realmente o nosso propósito, a gente sente, aquilo vai se manifestar na gente. Agora, a partir do momento que a gente começa a seguir aquilo que a gente sente, a sentir bem, a tratar bem as pessoas e sentir bem,
a fazer. Se alguém precisa de ajuda, você ajuda com o consentimento da pessoa, mas se a pessoa não quer ajuda, a gente não pode fazer nada, infelizmente. O máximo que a gente pode fazer é mandar energias positivas, mandar bons pensamentos, mandar luz, né? É o máximo que a gente pode fazer, a gente faz. Agora, se a gente não está autorizado a ajudar, então a gente fica na nossa, porque a pessoa também ela tem a liberdade de escolha dela, o livre-arbítrio dela, e cada um está vivendo um momento, cada um tem um ponto de vista diferente, né? E eu estou vendo, tenho uma visão daqui, se eu virar para cá eu tenho outro ponto de vista, se eu virar para cá eu tenho outro ponto de vista. E quando a gente consegue enxergar que nem tudo que a gente vê é uma verdade completa, a gente fica mais como observador, né? E agir na forma que a gente consegue. Às vezes a gente vai errar, né? Mas errando a gente acerta. Eu errei muito para conseguir estar acertando alguma coisa na minha vida hoje. E essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Foi um pouco confuso, né? Mas aos pouquinhos vai fluir melhor. E é isso aí. Quero que vocês tenham uma boa semana. Muita luz para vocês e até a próxima.